Obrigado, irmão André. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos. Bom vê-los aqui. Nesse dia 8 de março, mais uma vez, parabéns para as irmãs, tá? Pelo Dia Internacional da Mulher. Enquanto eu vou escrevendo aqui o tema desta noite, vou convidar os irmãos para ainda abrir a Bíblia, Isaías 53, verso 6. O título da mensagem do estudo de hoje é o seguinte: se depender do homem, nada vai mudar. Nada vai mudar. Isaías 53, verso 6. Mais uma vez, obrigado, irmão André, por ministrar a introdução dessa noite. E mais uma vez, bem-vindos os irmãos que estão aqui para o nosso estudo da quarta-feira. Queria orar com os irmãos antes de ler o texto e antes de começar já essa ministração. Eu quero convidar os irmãos, pode sentar sentados mesmo, eu quero direcionar a nossa oração hoje da seguinte forma: que o Senhor nos prepare para mudanças, que o Senhor nos desligue das nossas próprias decisões interiores inconscientes, que a gente já determinou que algumas coisas em nossa vida não vão mudar, porque é o que nós vamos estudar hoje à noite. Mas eu queria orar, que você pudesse entregar ao Senhor comigo nossos paradigmas, nossas decisões inconscientes que já foram tomadas, para que Deus possa fazer uma obra em nós. Pai, obrigado mais uma vez. Hoje é o dia 8 de março. O Senhor trouxe não só os irmãos, mas a mim também, para nós juntos podermos meditar na Tua Palavra. Eu celebro nessa noite a Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito agora prepare a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, para compreender a Tua Palavra, que nós precisamos estar abertos ao Senhor para as mudanças que o Senhor quer fazer. Senhor, eu peço nessa noite, desliga-nos das coisas interiores que nós inconscientemente decidimos que não vamos mudar, mas o Senhor que sabe todas as coisas, muda as coisas em nós. Prepara-nos para mudanças essa noite. Eu reclamo isso em nome de Jesus. Dá-nos graça do Teu Espírito para termos paradigmas movíveis pelo Senhor, que nós possamos ser movidos de nossas decisões interiores. Eu oro que o Teu Espírito agora faz com que a Tua Palavra não volte vazia. Eu proclamo agora o domínio do Senhor na reunião e todos os que vão assistir online. Eu proclamo que as mentes agora ficam dominadas pelo Senhor. E eu proíbo que o inimigo roube a palavra do Senhor essa noite. Eu declaro essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria convidar vocês para vir para cá. Dá um banquinho para eles aí, Fernando. Obrigado aí. Eu sei que eles compraram aqui as 4 cadeiras ali, mas hoje eles vão usar as cadeiras ali do meio. Amados, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Bom ver vocês aqui, para nós estudarmos a palavra do Senhor. Para mim é uma honra, é uma alegria. Ministrar a palavra de Deus para os irmãos aqui, estudarmos juntos a palavra do Senhor essa noite. Primeiro ponto que eu gostaria de discutir com os irmãos nessa mensagem, vou ler o texto, vamos ler o texto. Isaías 53, verso 6, diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E só essa metade do texto, ele já revela uma das razões por que nós nos desviamos para o nosso caminho, Nós nos desligamos do pastor. E pastorear aqui é comandar as coisas, é determinar o que vai ser. Nós fizemos isso no jardim, pela escolha que o homem fez. Então, a partir daí, cada um de nós, como ovelhas desgarradas, desligadas, por conta própria, todo mundo self-employed,
Yeah. E aí, a gente realmente se desviou pelo seu próprio caminho. Só que hoje nós vamos estudar e verificar que isso é uma coisa bem mais inconsciente e mais automática em nós do que a gente imagina. E vocês vão chegar no final desse estudo hoje para verificar que nós temos uma corte pessoal nossa. Nós temos falado da corte celestial, só que hoje nós vamos falar um pouco da nossa corte pessoal. Cada um de nós tem o seu próprio courtroom, e você é o seu próprio juiz, e você tem o seu próprio martelinho. Eu vou comprar um martelinho daquele que eu queria trazer hoje, eu não tinha, eu não achei. O martelinho que o juiz bate, dando o veredito. Nós temos o nosso próprio courtroom, nós fazemos o nosso próprio julgamento, nós chegamos às nossas próprias conclusões, nós somos o nosso próprio júri, defesa, acusação, tudo nós somos. E a gente bate o martelo e toma as decisões. E essas decisões tomadas, geralmente inconscientes, ou muitas conscientes, nós não temos plano de mudá-las. Não. São duas coisas interessantes. Nós não só batemos o martelo, como no fundo nós dizemos assim, é isso aqui e acabou. Vai ser isso aqui e não tem mudança. Não estou planejando mudar nada do que eu já decidi. Deus olha para nós e fala assim, vou desafiar todas essas cortes aí e todos os vereditos que vocês já passaram, porque eu tenho algumas coisas para compartilhar. Então, eu queria, em primeiro lugar, começar com um pensamento que eu queria desenvolver com vocês, que é a capacidade humana de determinar o seu próprio caminho, tá? A capacidade humana. Se nós não tivéssemos isso aqui, Deus não teria esse problema conosco, mas nós temos uma capacidade humana de determinar, tá? De determinar nosso caminho, tá? Nosso próprio caminho. Estou desenvolvendo esse pensamento aqui, eu vou mostrar algumas coisas para os irmãos. Em Gênesis 3:17, Deus reconhecendo a capacidade humana de determinar o seu próprio caminho, ele, depois que o homem tomou a decisão, Deus disse para ele essas palavras. E ao homem disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Então você já tomou, você na verdade fez o seu próprio courtroom, você fez as seus raciocínios, entrou em acordo com a sua mulher e tomou a decisão. Você bateu o martelo. O que Deus está falando aqui é o resultado de uma determinação feita pelo homem. O homem determinou. Deus não estava conversando com Adão assim, ei, você está pensando em comer da árvore, né? Rapaz, não come não. Estou sondando seu coração e estou vendo que você está pensando de comer. Não. Essa palavra, o homem já tinha batido o martelo, já tinha comido, já tinha resolvido. Por conta própria, ele resolveu. O que Deus tinha falado explicitamente, não faça. O que eu quero desenvolver aqui é a capacidade humana de determinar o nosso próprio caminho. Nem Deus tem chance contra isso. Uma das coisas que quero enfatizar, é que nós somos semideuses. Realmente nós somos. Nós realmente determinamos o que vai acontecer no universo e na nossa vida. Nós somos senhores do nosso destino. Nós somos. Deus fez a gente como um ser realmente capaz, independente, um ser capaz de determinar destinos. E aqui, quando ele está falando com o homem, ele já está falando, bem, eu vi que você já tomou uma decisão. Uau, você foi na sua corte, resolveu tudo lá e tomou a sua decisão. Só que por causa da sua decisão, a terra é maldita e você vai comer o seu trabalho com suor e em fadiga todos os dias da sua vida. Bem, Deus só mostrou para Adão ali a consequência da decisão dele, mas eu quero enfatizar não as consequências hoje, eu quero enfatizar o poder que o ser humano tem de tomar suas próprias decisões, tá? Nós determinamos essas coisas muitas vezes sem saber, sem perceber, tá? E então, eu queria dizer que a mente humana trabalha todos os dias, tá?
vou colocar aqui, a mente humana. E quando eu digo trabalha, eu vou colocar aqui entre aspas, eu estou falando que é como se fosse um julgamento, como se fosse um juízo, como se fosse esse court proceedings, essa coisa que a Lélia está participando aí como júri, ela reúne sozinha, ela faz o jurado dela lá e ela trabalha, ela chega aos veredictos. A consciência é um tribunal. Ela trabalha todos os dias. Tipo assim, se a nossa mente fosse quietinha, ficasse no cantinho dela, e esperasse as orientações de Deus, o que está pensando? Nada, Deus não me falou nada, não estou pensando nada. Mas ela não é assim. Quando Deus vai falar alguma coisa, a gente já falou um monte, já decidiu um monte, a gente já trabalhou um monte de coisas. Hoje eu queria ajudar você e eu a reconhecer essa capacidade nossa, porque se nós soubermos lidar com ela, nós vamos ter uma grande vitória, tá? Então, ela trabalha todos os dias, tá? E eu achei interessante que o Espírito Santo falou para mim assim, e eu escrevi, ela paga a si mesma suas próprias horas extras, de raciocínio e conclusões próprias, não autorizadas pelo Senhor. Sua mente humana, ao levantar da manhã, aliás, antes de levantar, acordou na cama, ela já está planejando, tomando decisões e determinando o que vai ser. Eu e você não podemos escapar da mente que nós temos, não podemos escapar do trabalhar dela todos os dias. Nós temos aqui um poder muito grande nas mãos que nós temos que submeter ao Senhor, porque é um poder de julgamento, é um poder de determinismo, é um poder de determinar destinos. E isso está acontecendo todo momento sem parar, toda hora sem parar. Nós estamos fazendo julgamentos e juízos, nós estamos batendo martelos em coisas que a gente não percebe. Isso é tão inconsciente que é automático. Nossa mente, ela paga as suas próprias horas extras de trabalho, ela se autorrecompensa com suas próprias conclusões e com seus próprios veredictos. Olha para os seus veredictos e ainda fala assim, joia, muito bom isso aí que eu decidi. É impossível a mente humana não trabalhar, tá? E chegar às suas próprias conclusões, tá? É impossível. Eu queria que você observasse como as pessoas deduzem as coisas, como as pessoas chegam a conclusões sem ninguém falar. Não já viu alguém falar assim? Por que você fez isso? Não, porque eu pensei. Quem te mandou pensar? Mas ela pensou. Eu só pedi para você ir lá e fazer, não, mas aqui quando eu estava vindo eu pensei por causa disso, não sei o quê, porque por isso também e tal. Aí fiz assim. Eu decidi no meio do caminho, eu interpretei tudo que você falou, tomei minha decisão e fiz dessa maneira. Aqui está algo bem sério. É tão poderoso isso que a palavra de Deus reconhece o poder do trabalhar da mente humana, que em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, esse é um dos versículos que hoje eu quero explicar a razão desse texto de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, e a razão principal é porque a palavra de Deus reconhece essa capacidade humana de trabalhar sem parar. A palavra de Provérbios, capítulo 3, verso 5, é a seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não te firmes no teu próprio entendimento. E o que esse versículo está colocando são duas vias de trabalho. O Senhor e o meu entendimento, tá? O meu entendimento. Então ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, não te agarres no teu próprio entendimento. Há um conflito aqui entre o que o Senhor tem para me dizer e o meu próprio entendimento. E o conselho é, confia no Senhor. Confiar é algo assim, a minha mente está me falando algo, eu tenho umas conclusões que eu já até cheguei nelas. Só que eu nem sei o que Deus falou ainda, porque eu nem perguntei para Ele. Antes de perguntar, eu já decidi um caminho. Às vezes, quando a gente vai perguntar, é com os caminhos decididos já.
A gente leva as opções para Deus. Eu já até pensei, tem essa opção, essa e essa. Qual que você gostaria? Deus, eu não te pedi opção nenhuma. Eu nem te falei sobre o assunto. Por que você está me trazendo conclusões? Porque quando a gente vem para o Senhor, geralmente a gente já passou por aqui primeiro. E o que a palavra está dizendo confia no Senhor de todo o teu coração. Eu quero defender essa noite que para confiar no Senhor de todo o nosso coração é preciso fechar a mente em algum lugar. É preciso parar ela em algum lugar. Porque ela está me dando opiniões e interpretações sobre as coisas. Tá? Deus não mandou eu responder à mente, Ele mandou eu confiar nele. Confiar em Deus, geralmente, faz a gente dar uma pausa aqui, no entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ela reconhece a minha capacidade de trabalhar. E aí o próximo verso ele diz assim, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Traz o Senhor para essas determinações que a mente já andou. Esses caminhos que ela já palmilhou, que ela já fez. Ela já imaginou que naquela escola onde eu vou estudar vai ser assim, assim, assim. Então eu vou fazer assim, assim. Ela já andou nos caminhos. Essa nova igreja que eu cheguei vai ser assim, porque quando eu vi lá, eu vi falar que aquele pastor é assim, eu vi falar que vai ser assim. Então eu já caminhei por ali. E não é nada daquilo, mas ela já vem com uma coisa pronta. Agora, interessante que o resto do versículo 6, ele fala assim, reconhece-o, traz o Senhor para cá, para todos os teus caminhos, e ele confirmará estas veredas. Não. Endireitará estas veredas. A minha pergunta é, por que a palavra de Deus diz endireitará essas veredas? É porque ela já parte do princípio de que essas veredas são tortas. Em outras palavras, está claro na palavra de Deus que esse trabalhar inteiro da mente sempre dá fora. Nunca faz gol, sempre está fora. Ela está falando que ele altera as nossas emoções. A gente começa a pensar e ele realmente altera os nossos sentimentos. Eu digo para vocês, uma das coisas em nós que nós precisamos mais domar, e eu vou caminhar no final da mensagem de hoje para mostrar como, é essa mente poderosa que Deus nos deu para caminhar, chegar a conclusões e trazer entendimentos que são contrários ao Senhor. De passagem, eu quero lembrar, 2 Coríntios 10, 5, porque eu vou falar desse texto mais tarde, mas aqui eu vou só falar de passagem. 2 Coríntios 10, 5 diz assim, que as nossas armas são espirituais, no verso 4, derribando raciocínios e argumentos que se erguem contra o conhecimento de Deus. Não está falando de demônio aqui, não está falando de diabo aqui, está falando de raciocínios e argumentos de uma mente natural, de uma mente racional que Deus nos deu. Ela mesmo cria raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Argumentos. Fala para mim se o nosso problema inteiro não é lidar com argumentos na cabeça. O argumento e tal, eu estou em dúvida por quê? Porque tal disso e tal, e não sei o que e tal, eu estou pensando isso também, e alguém me falou isso, aí eu comecei a pensar isso. E os argumentos estão lá, e eles se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, há uma batalha que todo ser humano tem, e se depender do homem, nada vai mudar. E essa aqui é só a minha introdução, não cheguei na mensagem ainda. Nossa mente, ela se afasta a si mesma por conta própria da mente de Cristo que Deus nos deu. Nós temos a mente de Cristo. Mas como seria bom se a nossa mente não nos afastasse da mente de Cristo, tá? A minha defesa nessa introdução é que nós precisamos ressubmeter a nossa mente ao Senhor todos os dias, tá? Aqui que está a questão. Eu estou sempre defendendo as duas coisas básicas que o Espírito Santo nos fala na igreja, ler a Bíblia e orar. Eu estou sempre redefendendo ela em cada mensagem de uma maneira, por um ângulo diferente. Porque a questão hoje precisa ler Bíblia e orar, porque há uma mente que ela é indomável. Ela precisa ser obrigada a se curvar, porque se depender dela, nada vai mudar. Ela precisa ser obrigada, forçada a se dobrar ao Senhor e a se encaixar diante do Senhor através de muita leitura de Bíblia, com a atitude certa, com o coração certo, e muita oração com o coração certo.
Não tem outra maneira de submeter a mente ao Senhor e de fazer as coisas mudarem no tribunal da nossa mente, porque nós já decidimos e nós não estamos pensando em mudar absolutamente nada disso. Enquanto eu apago aqui, e eu vou indo agora para o meu primeiro ponto ali, você pode orar aí em silêncio, orar no Espírito e falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu estou descobrindo que há um tribunal dentro de mim hoje, que já tomou algumas decisões inconscientes, que eu não sei, que já tomou essas decisões. Então, meu primeiro ponto aqui é o seguinte: o homem não planeja mudar. Tá? Nenhum ser humano planeja mudar. E quando eu falo planeja, eu estou falando de, nos seus dias normais de prazer e ilusões, nos seus dias de juventude e desfrute da vida, nos seus dias de desfrutar a vida, o homem, o jovem, a criança, o adolescente, o pai, a mãe, a mulher, todo mundo, ninguém está com planejamentos de mudar. As pessoas estão seguindo adiante do estilo de vida que ela já escolheu, que ela já admitiu, e ela vai em frente. Não está nos planos de nenhum homem fazer mudanças. Seus planos silenciosos são permanecer exatamente onde está. Chame seu filho de 12 anos, 6, 5, 4, qualquer que seja a idade, e pergunte a ele assim: quais as mudanças que você quer fazer na sua vida, esse dia, nessa noite, nessa semana? Nenhuma. Estou feliz. Quero seguir adiante. Quero algumas coisas mais que eu não tenho. Mas mudar o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, nenhuma. Se chegar para qualquer pessoa, em qualquer área da sua vida, perguntar para ela de supetão assim: o que você está pensando mudar desesperadamente na sua vida hoje? Não, nada. Talvez algumas melhoras, eu quero que melhore alguma coisa, mas ninguém está realmente planejando mudar. O homem não tem uma visão de excelência e melhora. O homem gosta de estacionar, de parar, de estagnar. Não deseja mudanças. O homem é conformado por natureza. Estou falando da natureza nossa como ser humano. Nesse caso, o espírito do conformismo está na natureza do homem. Tá? O espírito do conformismo. Não sei se você já falou com esse espírito, já lidou com ele. Tá? Esse espírito aqui, conformismo, ele traz vários outros espíritos com ele. Tá? Um deles é mediocridade. Eu tenho lutado contra esse espírito porque eu realmente odeio conformismo e mediocridade. E a razão não é porque eu sou especial, é por causa do Espírito de Deus em mim. Cada vez que você se abre para o Espírito Santo, você se abre para um espírito que é totalmente oposto a parar, estacionar, ficar onde está, não pensar em mudanças. O Espírito Santo é um espírito que está sempre dizendo: e aí, vamos? E aí, já parou, já sentou? Quem te mandou sentar? Vamos em frente, tem que mudar mais, tem que melhorar. Ei, vamos aí, vamos sair. Ei, há um espírito muito forte na vida de todo ser humano, de todas as pessoas, especialmente os que estão sentados na igreja há anos e anos e anos. Há um espírito que o Espírito Santo luta contra ele o tempo todo, que é o espírito do conformismo, porque se depender do homem, nada vai mudar. Estou confortável aqui, estou feliz de estar na igreja, já estou salvo, já até canto na igreja, e até abro a boca. Você tem que dar graças pelo pouco que eu já faço, e não me force a mudar, porque eu já estou feliz onde eu estou, não estou planejando mudar nada mais. O espírito do conformismo, ele é da natureza humana, ele está ali o tempo todo. E dessa forma, o homem naturalmente extingue o Espírito Santo, o qual tem a função de nos levar às profundezas de Deus. O que são as profundezas de Deus em 1 Coríntios 2, 9 e 10? Porque o que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram, e o que o coração humano não desejou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo. Deus preparou, mas eu não quero. Deus preparou, mas eu não estou querendo mudar nada. Deus preparou, mas eu não estou interessado. Deus preparou, I don't care que Deus preparou. Eu estou feliz onde eu estou. E tem que dar graças a Deus que eu já estou aqui, onde eu estou. Quando você força alguém a mudar,
Quando você força alguém a melhorar, sabe qual um dos primeiros argumentos que sai da boca dela? Ah, mas eu estava pior. Você tem que dar graça que eu estou aqui. Você tem que dar graças a Deus que eu não estou nem reclamando mais, que eu reclamava muito. Já não estou reclamando. Você tem que dar graças a Deus que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Um pecador, ele está sempre pronto a defender a pequena justiça que ele já fez. O que ele não quer é sair do lugar. Falo para você. É uma pena que eu tenho que falar para você, mas nós somos pecadores. Eu sinto muito estar sempre confrontando você com a palavra de Deus, porque nós somos pecadores. E o pecador não quer mudar. O pecador crente também não quer mudar. Ele não está pensando em mudar. Sim, eu quero que o Senhor me melhore. Eu não estou falando dessa superficialidade nossa. Eu estou falando de um anseio profundo no coração, de uma ardência, de um inconformismo que faz assim, ou você me muda ou eu morro. Estou falando disso. Homens não estão se preparando para mudar. Se depender do homem, e eu estou falando do homem da igreja, eu estava em oração quando o Espírito Santo veio sobre mim e falou para mim assim, se depender das pessoas que estão sentadas nesses bancos, nada na vida delas vai mudar. Elas estão confortáveis onde elas estão felizes com o que eu já fiz, elas estão agradecidas pelo que eu já operei, elas não estão planejando mudança. Elas têm uma esperança de que algumas coisas melhorem, uma esperançazinha de que algumas coisas melhorem. Se o Espírito Santo, no verso 10, foi enviado para nos revelar as coisas profundas de Deus, quem ele está combatendo? O conformismo. Não fique onde está, eu não te mostrei as profundezas de Deus ainda. Você não sabe nada sobre as profundezas de Deus. Há tanto para você caminhar, você nem começou a caminhar. Há tanto para você andar, há tanto, que você precisa levantar e sair desse lugar. Você fica tentando imaginar, o Espírito Santo tentando empurrar a gente, o Espírito Santo tentando acordar a gente, porque ele foi enviado para nos revelar as coisas que o olho não viu e que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Então, o que acontece? O homem não planeja mudar. Como ele não planeja mudar, ele tem que ser forçado a mudar, tá? Ele é forçado a mudar. Forçado a mudar. Eu gostaria de dar um pequeno exemplo da minha falta de desejo de mudar, uma coisa simples, né? Eu sempre usei telefone Android. E lá em casa, o Nicolas, desde que ele começou a usar o telefone, ele sempre teve iPhone. E então ele ficava falando, quando é que vocês vão largar esse Android? E eu falei, eu gosto muito do meu Android, está muito bom. Aí ele conseguiu convencer a mãe dele, ele conseguiu convencer a Rebeca, e eu falei, tá bom, eu vou tentar esse iPhone. Mas eu odiei. Eu odiei tanto que eu fui lá na loja, devolvi o iPhone, tirei tudo de volta e voltei para o meu Android. Resistência a mudanças. Aí o meu Android ficou louquinho, quebrou, não teve jeito, eu fui forçado a comprar outro telefone. Do tipo assim, eu fui forçado a mudar, porque eu não queria mudar. Para te falar a verdade, até hoje eu não gosto do iPhone. Eu uso ele, mas eu continuo resistindo ele. Dentro de mim, eu continuo resistindo ele. Eu continuo tentando me lembrar do meu Android. Entendeu? Então, tipo assim, eu estou me deixando martirizar para ver se eu consigo passar para essa mudança. Por essa mudança que já tem alguns meses que eu estou me forçando. Eu sou uma pessoa que tem esse paradigma, que eu preciso me forçar a mudar. Porque a maioria, muitas pessoas não têm. Eu não gosto, acabou. Eu vou morrer assim. Não tente me forçar, que eu não vou mudar. Então, eu já mudei muito a minha alimentação, que uma das coisas mais difíceis das pessoas de mudar é a alimentação. As coisas que a gente aprendeu a gostar a vida inteira, comeu a vida inteira. Uma das coisas que é uma paixão da minha vida, desde a minha infância, foi paixão. O pão francês com manteiga, o café com leite. Ah, coisa gostosa da vida. Manteiga com pão. No meu caso, sempre foi pão. Mas a coisa deu uma azia, assim, deu um negócio violento. Não adianta tocar em pão branco, que vai me dar azia. Eu tive que abrir mão dele.
já tem alguns anos que eu abri mão. Mas assim, eu me forço a mudar. O que eu quero defender é o ponto de que Deus sabe que o ser humano não está disposto a mudar, não está fazendo planos a mudar. Deus provê situações para que o homem seja forçado a mudar. Então você vai ver as pessoas forçadas a mudar, geralmente através de confrontos, tá? Uma das coisas é um confronto. E confronto aqui, eu estou falando de confronto de palavras mesmo, quando alguém chega para você, geralmente tem que ser uma figura de autoridade ou um patrão. Eu como pastor, estou nessa posição tão incômoda, essa posição tão difícil de estar. E quer saber? Deus já falou comigo que as pessoas adultas que eu tenho, que eu sou pastor sobre elas não têm ninguém, absolutamente ninguém na vida delas para confrontá-las. Ninguém, a não ser eu. Então, às vezes, quando Deus chega para mim e Ele fala comigo sobre alguém, Ele fala assim, eu só tenho você na vida dessa pessoa. Eu não tenho mais ninguém. Você tem que ser corajoso e você tem que confrontar a pessoa. Então, um confronto nunca é uma coisa agradável. O confronto já está falando, é um clash, é um atrito de ideias, mas é uma forma que Deus usa para forçar as pessoas a mudar. Eu quero parar um pouquinho mais no confronto, porque a palavra de Deus, e é por isso que eu prego da maneira que eu prego, porque eu entendo que a palavra de Deus não é passar a mão nas costas das pessoas, não é passar a mão na cabeça das pessoas. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos alegra, ela nos alimenta. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada, ela vai cortar alguém, ela vai ferir. E se fere, vai sair sangue, vai doer. E ela é de dois fios, ela corta o pregador, ela corta o que está usando a espada. E quando Pedro pegou da espada, Jesus até falou, larga a espada, porque quem usa da espada, pela espada vai morrer. Então, se eu estou usando a espada da palavra, quem que você acha que é o primeiro a morrer por ela? A não ser eu. Então é o seguinte, eu sei o poder que é a palavra de Deus, por isso que ela tem que fazer a obra em mim, porque é um confronto que me obriga a mudar. Se não for a palavra de Deus, eu não quero mudar, eu não ando por aí pedindo mudanças, é a palavra de Deus que me força a mudar. Então, quando eu trago a palavra de Deus, eu sei que eu trago de uma forma em que eu não posso ter, eu não tenho, na verdade, preferências por ninguém, a começar pelos membros da minha família. Seja meu filho, minha esposa, eu, qualquer obreiro da igreja, qualquer pessoa importante para mim, não tem. Diante da palavra de Deus, todo mundo é igual. Está errado, aqui está o confronto com a palavra de Deus, porque o objetivo dela é nos forçar a mudar. Agora, quando a gente resiste os confrontos de pessoas humanas, resiste o pai, resiste o amigo, resiste a esposa, resiste... Porque às vezes a esposa precisa confrontar o marido. Às vezes o marido precisa confrontar a esposa e as pessoas que estão ao nosso redor. Deus usa as pessoas para nos confrontar e nos forçar a alguma mudança. Então, quando nós resistimos, Deus tem uma outra forma de nos confrontar, que é através das circunstâncias. Tá? Circunstâncias. Então é o seguinte, Deus ele começa primeiro com um conselho. Ele gosta de falar com a gente aqui. Ele fala com a gente, ele aconselha, ele confronta a gente fortemente, mas se a gente não atende, ele começa a falar nas circunstâncias. Elas nos obrigam a mudar. Porque pessoas não mudam com suaves apelos. Nós temos que ser confrontados, forçados a mudar. Agora, eu queria colocar alguns textos aqui onde Deus faz isso. Deuteronômio é uma figura que Deus usa, capítulo 32, no versículo 11, quando ele está dizendo como as águias lidam com seus filhotes, e eu já vi isso ao vivo num programa do Discovery Channel, essa parte aqui de Deuteronômio 32, 11, onde o texto diz assim, eu estou em Gênesis aí, não vai dar, né? Como a águia lida com seus filhotes, como a águia desperta o seu ninho e adeja sobre os filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Quem tem uma versão diferente da minha? Mesma coisa, né? Bem,
Eu quero pegar essa expressão como a águia desperta o seu ninho, ou desperta a sua ninhada. Não sei se vocês sabem, mas se depender do filhote da águia, ele fica lá no ninho o tempo todo. Você já viu, né? Eles ficam, o filhote não quer voar, ele só esperando a comidinha e não quer voar. Então, uma das coisas que eu, se eu não estou enganado, a águia faz é colocar espinhos. Coloca espinhos no ninho, que aí eles não podem mais ficar. Mas outra coisa que ela faz de despertar a ninhada é derrubar os filhotes lá de cima. Ela pega o filhote e derruba lá de cima. Tipo assim, ele não quer sair, ele não quer voar, ela joga ele lá de cima. Só que aí o resto do versículo diz o que ela faz em seguida. Ela adeja sobre os filhos. Em outras palavras, o filhote está caindo, rebolando, que ele não está conseguindo voar, mas ela está voando em cima dele. Só que aí ela voa por baixo e pega ele nas asas e traz de volta para o ninho, que é isso aqui. Ela, estendendo as asas, ela toma-os e leva sobre as suas asas. Isso é, não quer voar, não quer treinar, ela joga do ninho, ela põe um espinho. Isso é o quê? Deus agindo nas circunstâncias. Tem problemas que não é para a gente orar para Deus resolver, porque foi mandado por Deus. Toda vez que uma pessoa me pede para orar, porque as pessoas pedem você para orar o tempo todo, entendeu? Eu já pergunto para o Espírito Santo, qual é o caso aqui? Porque na cabeça da pessoa é só, tira isso de mim, tira isso de mim. Na cabeça da pessoa é, resolve isso para mim. Eu pergunto, Senhor, como que é isso aqui? Então eu vou orar. Eu vou ensinar para vocês uma oração que você pode orar por qualquer pessoa que te pedir para orar. Se uma pessoa te pedir para orar e você não sabe o que é, só ore essas palavras. Senhor, defende o teu projeto na vida dela. Ela não sabe qual é. Você também não sabe, mas Deus sabe. Então, assim, qualquer que seja o projeto de Deus para ela, você pode orar naquele momento. Defende o teu plano. Meu plano é quebrar as coisas agora. Então, defende o teu plano. Em outras palavras, segue em frente. Acaba de quebrar o que você começou. Ei, quem lida com as pessoas é Deus, não somos nós. Se uma pessoa está vindo para mim orar, não sou eu que lido com ela. Tem um administrador da vida dela e não sou eu só sou o representante dele. Só sou representante, entendeu? Então, assim, você não pode ir orar para uma pessoa e se colocar na frente de Deus e falar assim, não, Deus, não toca nela não. Você está pensando o quê, Deus? Ela é minha amiga. Ô, Deus, você está querendo fazer o quê, Deus? Você está querendo quebrar as coisas? Não, Deus, eu estou te pedindo para você não fazer. Vai cair em cima de você. Sai da frente, ou então você vai pegar. E tem gente que faz isso. Tem gente que entra na frente de Deus e Deus, vocês não estão sabendo o que vocês estão orando. Vocês nem sonham o meu plano, qual é o meu plano nessa situação. Eu me lembro que eu estava na Flórida, não sei, numa igreja lá, num lugar lá, não sei, e uma pessoa pediu para orar. Uma jovem, eu fui orar, só quando eu fui orar, eu perguntei, por que você quer que eu ore? Aí, naquele momento ali, a conversa levou para um ponto que a minha não queria, não precisa orar, não. Sério. Eu vi que a minha não queria mais que eu orasse por ela. Porque eu fui buscar razão, entendeu? Porque o Espírito Santo estava me levando, vai nesse caminho aí, vai procurar por quê. Os seres humanos, eles não querem saber, eles querem saber que eu não vou mudar, se depender de mim, meu plano é ficar onde eu estou, eu não vou mudar, eu não estou planejando isso, e Deus está, então vai lá e confronta. Não está ouvindo, não? Então deixa que eu vou trazer uma circunstância para mexer com essa situação. Agora eu quero dar um versículo para vocês, que não é agradável também, mas que o Senhor, ele já me mostrou esse versículo várias vezes, que é o Salmo 32, versículo 9. Ele fala de umas ferramentas aqui, que a gente não pensa que Deus tem, que é o cabresto e o freio. E Deus, assim, ele sabe que ele está lidando com seres humanos, tá? Ele sabe. Ele diz, não sejas, olha só, não sejas como o cavalo, nem como a mula. E a razão de Deus falar isso é porque ele sabe que tem pessoas que são exatamente como esses animais. Eu não sei o que é lidar com uma mula empacada, mas alguém sabe que ela não sai do lugar. Então, o que acontece? Deus está dizendo, esses animais, eles não têm entendimento, e a boca deles precisa de um cabresto e um freio, de outra forma, não se submeterão a ti. O que Deus está dizendo é, tem coisas que eu tenho que forçar
a mudar. Por isso eu uso cabresto, eu uso freio. Agora, alguém pode dizer comigo essas palavras? Essa não é a maneira preferida de Deus. Como não é a maneira preferida de nenhum pai e de nenhuma mãe de lidar com uma criança. Qual é a sua maneira preferida primeiro? Conversar. Aí você conversa, resolve. Você já conversou quantas vezes? Resolve? Não resolve. Ela te ouve? Não te ouve. Mas é a sua maneira preferida. Você não quer fazer nada mais do que conversar. E tem pais que se recusam tanto a não fazer nada mais além de conversar, que nunca resolve o problema. Porque ele nunca se aventura a usar a varinha e parar de conversinha e causar uma pequena dor. Porque a criança tem que ser forçada a querer mudar. Então, Deus, a maneira preferida dele está no verso anterior, que é o versículo 8. Olha só o versículo 8, como é a maneira preferida de Deus. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Tem cabresto aqui? Tem freio aqui? Não tem. Aconselhar-te-ei, come on, tendo-te sob a minha vista. Essa é a maneira preferida de Deus. Mas Deus sabe de uma coisa: seres humanos não se mudam com conselhos suaves. Só quando você está muito quebrantado, que você orou muito, você vive praticando a autocrucificação, porque graças a Deus tem pessoas que fazem isso. Vive praticando a autonegação, vive com o ouvido atento no Senhor, qualquer sussurro que o Espírito Santo dá, ela já está obedecendo. Qualquer sussurro que o Espírito Santo dá, ela já está indo. Eu quero ser essa pessoa. Qualquer sussurro, em inglês fala nudge, é quando você dá só um toque assim, e a pessoa já sentiu, já entendeu. Ou como alguns de nós falam, quando minha mãe dava uma olhada, eu já entendi. É isso, quando o Espírito Santo dá uma olhadinha, que você sentiu que, não devia ter falado assim. Quantas vezes eu acabei de falar uma palavra e já veio o sentimento, o Espírito Santo já falou aqui. E como todos estão balançando a cabeça, eu queria pedir uma coisa para vocês. Na hora que ele falar, se arrependa naquele momento. Não esqueça, não espere para arrepender depois. A gente tem que ser rápido no arrependimento. Quantas vezes eu estou ao redor de alguém e alguém faz um comentário que o Espírito Santo não queria que eu entrasse naquele comentário. E na hora que eu entro e falo uma palavra, ele falou assim: quem mandou você falar alguma coisa? Não era para você entrar nisso. Mas eu me arrependo na hora. Muitos arrependimentos que eu faço são silenciosos, que as pessoas não sabem, mas eu me arrependo imediatamente, naquele exato momento. Por favor, seja rápido em se arrepender, porque você mesmo sentiu o Espírito Santo, na hora você sentiu. Veio uma tristeza, veio um toque. Quem pode dar graças a Deus por isso? Quem pode adorar o seu Espírito Santo por isso, que ele está tão pertinho, está tão pertinho de nós, que ele faz a gente sentir uma tristeza, não era para ter falado, você sabe na hora que não era para ter feito. Mas louvado seja, que eu quero ser sensível, que ele não precisa usar cabresto comigo, que ele apenas me dê uma ideia e eu posso seguir. Agora eu quero ir para um outro ponto, meu ponto agora é o seguinte: na sua cabeça pensante, o homem faz os seus próprios decretos. Vou colocar aqui, número 2. Os decretos silenciosos do homem. É incrível como nós temos essa corte que eu falei. Ela se reúne sozinha e faz os seus próprios decretos. É do tipo assim: nós fazemos as contas e chegamos no nosso resultado. Nós fazemos as medidas na nossa própria cabeça e determinamos como as coisas devem ser, qualquer que seja o assunto. Nós estabelecemos a nossa própria expectativa e determinamos o nosso próprio caminho. Nós temos uma coisa que a palavra de Deus chama de o nosso próprio conselho. O nosso próprio conselho, tá? Vou botar conselho aqui em letras maiúsculas para a gente pensar um pouco mais sobre o que é o nosso próprio conselho, e os próximos versículos que eu vou ler vão denunciar os conselhos que a gente tem. Um deles é Jeremias 7:24, não é um versículo muito bonito.
mas é um versículo que fala, Deus está denunciando o conselho que as pessoas tomaram, tá? Elas mesmas tomaram essa decisão. Jeremias 7, 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E a razão por quê? Por que Deus estava falando e eles não inclinaram na direção do que Deus estava falando? É porque eles andaram nos seus próprios conselhos, ou no propósito do seu próprio coração malvado. E aí o resultado foi que eles andaram para trás e não para frente. O homem tem o seu próprio conselho, ou o seu próprio tribunal. Eu quero denunciar nessa mensagem o nosso próprio tribunal secreto. Ei, a sua esposa não entra nele, seus filhos não entram nele, pastor não entra nele, Deus não entra nele. É o nosso tribunal secreto. Nós precisamos conhecer o nosso conselho e observá-lo, porque você toma decisões nele, você faz determinações nele. E o propósito de Deus no final dessa mensagem é que nós saibamos levar os nossos conselhos para serem arrependidos diante do Senhor. Conselhos diários que a gente precisa levar e dizer: limpa, tira, retira, eu renuncio, eu denuncio, eu me arrependo de todos os conselhos que eu tomei hoje, até sem saber que foram contrários ao Senhor. Eu tomei por conta própria, eu quero renunciar. Quando o homem faz suas próprias medidas, toma suas próprias decisões. O homem já determinou por ele mesmo como as coisas vão ser, porque ele determina o seu próprio conselho e toma essas próprias decisões, sem planos de mudar. O conselho oculto do homem, Salmo 81, versículo 12, vamos lá. Vou botar 3 versículos, Salmo 81, 12, Provérbios 1, 31 também. Esses versos denunciam os conselhos do homem. O Salmo 81, 12 é um juízo de Deus sobre o conselho que o homem não quis abrir mão. Você sabe, o Salmo 81, ele é um salmo onde Deus quer falar com o povo. O desejo de Deus é querer falar com as pessoas. É incrível como nesse salmo, antes de ler o verso 12, eu quero ler, por exemplo, o verso 8. Ouve-me, povo meu, e eu te aconselharei. Se Israel me escutasse, mas Deus já está sabendo que o povo não vai ouvi-lo. E o verso 11, Deus diz: mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis. Eu quero que você imagine esse anseio de Deus de ser ouvido, e ele sabe que não está sendo ouvido. E aí no verso 13, eu estou pulando, porque o verso 13 ele continua expressando o mesmo desejo: oxalá me escutasse o meu povo, se Israel andasse nos meus caminhos. Bem, como Israel não quis, versículo 12, Deus diz: eu o entreguei à obstinação dos seus próprios corações, para que andem segundo os seus próprios conselhos. Irmãos, eu quero que vocês, por favor, não ignorem o ser humano. Toda vez que a gente está num culto, numa mensagem, especialmente na hora de um apelo, não ignore o ser humano. Deus olha para o ser humano e ele vê os conselhos que a pessoa já tomou. Deus vê quão apegado a pessoa está em seus conselhos, em suas decisões. E aquela guerra que Deus está travando com amor, por não forçar a pessoa a tomar uma decisão. Você precisa reconhecer que toda a dureza humana está sendo expressa naquele momento. Os conselhos humanos estão se manifestando naquele momento. Eu vim para essa igreja, nem queria vir. Eu já sabia que ia ser assim, ia me chamar aqui. Eu não queria vir aqui. Eu não vou. Não adianta me chamar, porque eu não vou. Lá dentro, as coisas estão lá dentro, o conselho está lá determinado, não, se depender do homem, nada vai mudar. E Deus está naquela batalha, esperando o homem give up. Deus está sempre esperando o homem em se entregar, o homem abrir mão dos seus conselhos. Deus espera, Deus ama, Deus não força. Como o homem não abre mão, Deus, então tá bom, vou te entregar os teus próprios conselhos. Fica por conta do que você decidiu, faz tudo o que você quer fazer, vai. Se Israel me escutasse. O que Deus está denunciando são os nossos conselhos que o homem toma. Provérbios 1, versículo 31. Me assusta esses versos.
Mas Deus está falando da natureza do homem. E aqui eu quero ler do versículo 29. Vamos ler do verso 29. Provérbios 1, 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Por isso, verso 31, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Eu quero que os irmãos lembrem, quando uma pessoa diz não para Deus, é só por uma razão. Qual? Ela já disse sim para ela mesma. Yes. Yeah. Ela disse sim para os seus próprios conselhos. Ela disse, eu disse sim para o que eu pensei, é isso que eu quero e acabou. Por que eu vou te ouvir? Eu não vou te ouvir porque eu já ouvi a mim. So, é isso que o Espírito Santo está querendo denunciar nessa mensagem para nós, é que nós temos um tribunal dentro de nós que determina o nosso destino, nós determinamos o nosso destino, nós entramos em conselho conosco mesmo, nós averiguamos, racionalizamos, executamos o projeto e tomamos a decisão. Não adianta Deus chegar, porque nós já tomamos o conselho, nós já decidimos o que nós vamos fazer. Pode me chamar para orar tanto que você quiser, eu não vou. Pode me chamar para essa igreja tanto que você quiser, pode me chamar para isso, para aquilo, eu já falei que eu não vou. Eu já decidi que eu não vou. Só que às vezes, o que mais me angustia, me entristece nessa mensagem, é que a pessoa que tomou o conselho não sabe que tomou. É um conselho inconsciente, mas ela tomou. Ela está resistindo sem saber. Ela pensa que é uma força externa, e não é. Foi o próprio coração dela que tomou a decisão. Ela está tendo uma batalha que ela não sabe que é com o seu próprio tribunal. E enquanto eu falo dessas pessoas duras, eu quero que nós analisemos a nós essa noite. Porque o Espírito Santo veio falar, foi conosco aqui, e ele está dizendo, ei, Rachama, qual foi a coisa que você decidiu, e que você não sabe, que o teu próprio coração, o teu próprio coração decidiu, e você não sabe, ele já tomou essa decisão, eu vou ser fraco, eu sou mole, eu sou covarde, não adianta tentar me forçar, entrar numa guerra, porque eu não sou pessoa de guerra. Você já decidiu o conselho dentro do seu coração, você já disse, eu não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, não perdoo, porque não é justo eu perdoar isso. Whatever que seja a decisão, nosso coração, nós precisamos levar ele diante do Senhor, por causa dos conselhos que estão lá. Quando Deus olha para nós, ele vê o nosso tribunal interior, ele vê o que nosso coração já decidiu, e ele sabe que a guerra é com o nosso próprio conselho. Então, deixe-me continuar o pensamento e dizer que nós temos a capacidade de determinar a nossa própria realidade, mesmo que ela seja falsa. Gente, que coisa incrível isso aqui. Nós podemos determinar a nossa própria realidade, mesmo que ela seja falsa. E agora, só um versículo bem conhecido, mas vou repetir aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, onde Laodiceia... O entendimento de Laodiceia é: rico sou, abastado sou, e de nada tenho falta. Esse é o conselho que Laodiceia tomou sobre si. Laodiceia, esse crente, essa igreja que fez a sua própria reunião, fez o seu próprio tribunal e decidiu, quer saber? Rico sou, abastado sou, de nada tenho falta, e não sabes, que és pobre, cego, miserável e nu. Em outras palavras, você cria no seu conselho a sua própria realidade, mesmo que ela seja falsa. Alguém pode orar comigo nessa noite e dizer, Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda. Qual foram as coisas que o meu coração me enganou? Qual foram as coisas que o meu coração me deu uma realidade que não é verdadeira, é uma realidade falsa, e eu acredito nessa realidade? Me desliga, me desilude das realidades falsas que o meu próprio coração levou a se enganar. De passagem, Jeremias 17, 9. De passagem aqui, Jeremias 17, 9. E a palavra de Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem
o poderá conhecer. Só o Senhor. Quando diz que o Senhor sonda os nossos corações, e Davi pede para que ele faça isso, é porque nós, muitas vezes, não temos a capacidade de sondar o nosso próprio coração e saber os enganos que tem nele. Você está enganado e acreditando que está correto. Eu digo para você, muitas pessoas que estão indo para o inferno, elas creem absolutamente que estão indo para o céu. Elas são honestas, sinceras com elas mesmas. E elas creem que elas estão indo para o céu. Quando a realidade delas é completamente só porque o coração é enganoso. Ele pode acreditar numa mentira e pensar que aquilo é a verdade. Uma oração que nós temos que fazer como pessoas humildes. Senhor, me desilude das minhas ilusões. Me desilude das mentiras do meu coração. Me desilude das coisas que eu penso que são e não são. Não é? E eu vou mostrar para os irmãos que essa oração está na Bíblia. Tá? Eu estou até apressando meus versículos aqui, mas that's okay. Né? O versículo que eu gosto muito de repetir, que é o Salmo 19, 12, só que eu quero acrescentar hoje o versículo 13, né? Porque a oração se completa no versículo 13. No versículo 12, o salmista, pelo Espírito de Deus, ninguém faz uma oração dessa na carne. Ele ora, pelo Espírito de Deus, ele ora, Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Davi está tendo consciência de que ele pode estar acreditando numa realidade falsa. Quem pode discernir? Ninguém pode. Purifica-me dos que me são ocultos. Essa é uma oração que todo pecador humilde deve fazer. Purifica-me dos erros. Eu não tenho erro nenhum para me purificar. Como que tu sabe? Tu é um pecador. Como que tu sabe disso? Tu é um pecador, tu não sabes disso. Eu queria, me desculpe, mas às vezes eu acho que eu prego muito humilhando as ovelhas. Eu prego chocando você com a realidade o tempo todo batendo, o tempo todo batendo. Mas eu queria defender o que nós declaramos isso, né? Nós somos um pecador arrependido. Vocês acham que essa é uma frase correta para nós? Claro que é. Tá? Nós somos pecadores arrependidos. Tá? Ok? Só que a gente se firma muito na palavra arrependido e esquece da palavra pecador. Eu sou arrependido, mas ainda sou um pecador, brother. Eu posso adorar a Deus com a maior alegria. Eu ainda sou um pecador. Brother, eu posso ser santificado, mas eu sou um pecador santificado. Mas eu ainda sou um pecador, brother. Exatamente, mas eu ainda sou um pecador. O que eu quero dizer é que a igreja gosta muito de cortar essa palavra aqui. Não, essa palavra aqui é para a pessoa que não aceitou Jesus ainda. Really? Não, brother. Eu vou te perguntar, qual o dia que essa palavra não pode mais ser aplicada para nós? O dia da glorificação. Acabou o pecador. O pecador em mim, ele acaba no dia da glorificação, que eu sou transformado, não tenho mais possibilidade de pecar. Essa é a salvação. Não tenho mais possibilidade de pecar. Mas enquanto não, nós estamos lidando com pecadores. Pode ser arrependido como for, quebrantado como for, continua sendo. Pode ser ungido como for, usado como for, profeta como for, continua. Irmãos, deixa eu te mostrar como o Espírito Santo me confronta com essa realidade. E eu vou falar de uma forma bem dura. Essa aqui foi chocante para mim e para vocês. 6 meses antes de eu vir para a América, meu avô faleceu. E eu estava na igreja onde o caixão do meu avô estava. Esse homem que eu estou falando, cujo nome é seu Raimundo Messias. Ele acordava de noite falando em línguas estranhas, Deus usando ele para falar em profecia com ele. Minha avó cansou de falar isso. Era um homem iletrado, um homem que não estudou, mas um homem que eu me lembro quando era criança, na Assembleia de Deus, sempre dava aquelas oportunidades para os irmãos da saudação no culto. Todo mundo dava saudação, mas quando o seu Raimundo Messias ia no púlpito, ele botava a igreja para chorar, porque ele ia cheio do Espírito. Era um homem simples, mas um homem poderoso, um homem que foi arrebatado. Ele ficou 3 dias em cima da cama. E a minha avó disse que botava água assim na boca dele, chá, que ela sabia, ela não deixou levar ele para o hospital, que ela sabia que ele não estava morto, ele tinha sido arrebatado. Ele foi no céu. Ele viu um monte de coisas lá, eu me lembro das histórias dele contando. Uma das histórias que eu nunca esqueço, que eu já esqueci as outras,
Eu acho que eu nunca esqueci dessa, porque essa me assustou mais que todas. Que ele falou que nessa ida no céu, o anjo mostrou para ele um tanque cheio de homens de gravata, terno e gravata. Era no inferno. E todos aqueles homens eram pastores. E me chocou, acho que eu não esqueci mais disso. Mas esse homem estava morto num caixão, 6 meses antes de eu vir para cá. Tá? Ele estava ali morto. E eu, né, andando ao redor do caixão dele, pensando, refletindo. E uma coisa que veio, o pensamento que veio na minha cabeça, não é, foi o seguinte: que homem usado por Deus. Que homem usado por Deus. Santo. Que homem justo, homem que lutava pelas coisas certas, mas teve que morrer. Santo, mas está aqui morto, dentro de um caixão. Por quê? Porque continuava sendo um pecador. E todo pecador tem que morrer. Você quer provar para mim que você não é mais pecador? Então você não morre mais. Se você não morrer, você garante para mim que você não é mais pecador. Mas se você ainda for morrer, eu não quero saber que grau de santidade você atingiu. Você ainda é um pecador. Porque se você não fosse mais pecador, Deus não ia deixar você passar pela morte. Como é que um homem santo daquele, como é que um homem usado por Deus daquele, um homem que foi no céu, foi no inferno, está morto dentro de um caixão? Billy Graham está num caixãozinho também. Moody está num caixão. Paul Yong-Soo. Não quero saber quão grandes homens ou mulheres chegam, eles continuam sendo pecadores. Isso meio que abaixa a gente um pouquinho. Mas é uma realidade que a gente deve pensar. Right? Então, os pecadores têm o seu próprio conselho e você tem que fugir do conselho do seu próprio coração. O coração é enganoso. Ele se empolga. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não posso abrir parênteses por causa do horário. Senão vai outra mensagem. Mas eu quero só mencionar que o coração, o conselho do coração humano, ele se empolga para o positivo, para um positivismo exacerbado, para um positivismo que não faz sentido, uma empolgação além do que deve ser, e também ele se empolga para o lado negativo. Ele vai para a depressão, ele vai, tipo assim, para a incredulidade, os dois extremos, vai para o medo. O que é o medo? Senão um conselho que o coração humano tomou, e o espírito de medo conversou com o coração humano, conversou e convenceu de que você você está ameaçado naquela situação, e o medo entra. É o teu conselho que abre a porta para o medo, para o temor e para todas as coisas que nos levam para baixo. Os conselhos do coração a gente tem que levar ao Senhor todos os dias. Eu não sei se você já fez a oração: Senhor, guarda-me do meu próprio coração. Mas eu faço essa oração. Guarda-me do meu próprio coração. Por causa dos decretos silenciosos do coração humano. Tá? Deixa eu mostrar na Bíblia isso de uma forma prática, que acontecia no livro de Juízes. Só no livro de Juízes a expressão ocorre 4 vezes. Eu quero começar com o capítulo 17, verso 6. 4 vezes a expressão aparece no livro de Juízes. E a expressão é essa aqui. Juízes 17, 6. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Não havia rei. E daí? Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Do que ele está falando? Do conselho pessoal de cada um. Não tem rei não? No problem. No problem. Deixa comigo. Eu vou ser meu próprio rei. Eu determino os meus veredictos, a minha lei, porque uma das funções do rei era falar a lei, o que deveria ser. Não tem rei? No problem. Aliás, muitas pessoas gostam que não tem rei em lugar nenhum, porque ele vai ser o rei, ele mesmo, do seu próprio. Irmãos, eu falo para vocês, essa guerra é a guerra em todas as instâncias da situação humana. É a guerra na igreja, é a guerra no trabalho, é a guerra na criação de filhos, é a guerra no casamento, é a guerra em todo o nível de relacionamento humano. Qual é a guerra? O conselho do homem contra o conselho de Deus.
Deus diz para a pessoa, obedece à autoridade. Diz, como assim? Não gosto do jeito que ele faz, não gosto. O conselho do ser humano. São 4 vezes no livro de Êxodo, de Juízes. Vamos lá para o capítulo 18, na página seguinte, versículo 1. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E aí o povo inventa as suas histórias. Versículo 19, capítulo 19, a mesma página. E aconteceu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que parará. Aí começa a história. Mas o contexto é, não havia rei e as pessoas faziam o que dava na cabeça. Finalmente, o último versículo do livro de Juízes, o último versículo, que é Juízes 21, verso 25, depois daquela história terrível do livro de Juízes. O livro de Juízes termina com uma das histórias de mais misericórdia. Eu não gosto de ler essa parte. Toda vez que eu leio, eu digo de novo, eu não gosto de ler essa parte. Mas ela termina com essa frase. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. O que eu estou enfatizando na palavra dessa noite? Que nós temos um conselho humano em que a gente toma decisões lá. E nesses conselhos não há nenhuma razão para mudar. Agora, de passagem, para ir para o final, Deuteronômio 12, verso 8. Quando Deus está falando sobre como deve ser o cultuar quando eles chegarem na terra prometida. Deuteronômio 12, 8, ele está dando instruções específicas. Ele diz assim, quando vocês chegarem lá, naquele lugar, naquela terra que eu vou dar para vocês, não fareis conforme tudo que fazemos hoje aqui. E como que é? Cada qual tudo que bem lhe parece aos seus olhos. Brother, cada um fazia o que queria. E Deus reconhece isso. Ele só está descrevendo, olha, vocês estão fazendo o que vocês querem. Cada um aqui faz do jeito que quer. No deserto lá. Mas quando vocês chegarem lá, vocês não podem mais fazer assim. Aí ele começa a dar instruções detalhadas sobre como ele quer o culto. Por exemplo, haverá um lugar em que o Senhor escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar trareis tudo que eu vos ordeno. Isso é, tem um lugar específico de adoração. Aí no verso 13, ele diz assim, guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar que vires. Eu gostei daquele monte ali. Eu vou oferecer ali, porque ali é bonitinho. Eu gostei daquela árvore. Eu gostei. Irmão, os crentes são incríveis. Eles têm uma imaginação fantástica. Eu vou fazer assim, porque eu achei bonito. Quem te mandou? Não, eu achei. O que ele não percebe é que esse eu achei é o meu próprio conselho, desvinculado do Senhor. Eu não sei se alguém ouviu a mensagem que eu preguei domingo em Chelsea de manhã, mas foi uma mensagem muito forte. Tipo assim, eu sirvo a Deus do meu jeito. É do jeito que eu gosto. É do jeito que eu quero. Do jeito do meu conselho. E a grande guerra, a grande guerra de Deus conosco é o nosso conselho. Eu já determinei que vai ser, eu já decidi que vai ser, o meu tribunal é esse, e tem outra coisa, aqui não muda nada. Não fareis onde qualquer lugares que vires, mas onde o Senhor escolher, uma das tribos de Israel. Um exemplozinho rapidinho aqui, os irmãos sabem, aqui não tem ninguém que faz isso, nunca fez isso também. Mas sabe aqueles irmãos que dizem assim, eu vou mandar meu dízimo para tal lugar, e manda, meu conselho, porque eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor ajudar um missionário, eu acho que é melhor. A palavra de Deus diz assim, trazer os dízimos à casa do tesouro. O Senhor determinou aonde trazer, o crente fala, não, eu vou mandar para o Brasil, eu vou comprar a cesta básica. Sabe quando você pega um pequeno mandamento de Deus, e você está obedecendo o mandamento, você quer entregar o dízimo, mas é do seu jeito. O que você não se pergunta é se Deus está gostando do jeito que você está fazendo. Digamos que você manda a sua filha lavar a louça. Ela fala assim, tá bom, eu vou lavar, mas não agora, eu vou lavar depois que eu dormir. Aí você fala assim, não, mas o almoço é agora, eu preciso da louça agora. Não, mas eu só posso lavar depois que eu dormir. De tarde eu lavo a louça. Resolve para você lavar a louça do jeito que ela quer? Não resolve. Às vezes a Rebeca faz isso. Ela não está ouvindo a mensagem. Nem para ouvir essa mensagem. E vocês não falam para ela.
dizimar lá no Brasil, né, na igreja dele. Aí eu perguntei para o pastor, mas isso aí é certo? Porque eu estou servindo na igreja aqui, como é que eu vou dizimar na igreja daí? Aí ele falou, rapaz, pior que é mesmo. Senão... Bom, ainda bem que ele se arrependeu e reconheceu, né? Porque, tipo assim, as coisas da palavra de Deus, elas estão bem claramente determinadas. Então, eu finalmente quero apreciar aqui o versículo 13 do Salmo 19, que no versículo 12 ele diz, quem pode discernir os próprios erros, né? Purifica-me dos que me são ocultos. Mas, por favor, observe as palavras do versículo 13, tá? Também, dos pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Deixa eu falar para vocês, eu creio que muitos crentes nunca nem leram esse versículo. Quanto mais, Salmo 19, versículo 13. Quanto mais orar essa oração. Essa é uma das orações mais profundas que um ser humano pode fazer. Porque ele está fazendo essa oração baseado na consciência de que o conselho do seu coração é um conselho enganoso. E o que esse conselho faz? Ele presume. E aí, ele toma conselhos na presunção. Então, ele diz, também dos pecados de presunção. Alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem sobre esse versículo. Sobre decidir as coisas na presunção. Eu achei. Quem te mandou achar? Porque a gente tem uma cabeça pensante, a gente pensa que o que ela decidir está resolvido. A gente tem que ter muito cuidado, exatamente porque nós temos uma cabeça pensante. Uma cabeça que presume as coisas. Quando se trata de relacionar com Deus, a gente tem que perguntar para Deus. Uma das coisas que eu mais admiro em Davi é isso. Eu admiro Davi porque toda vez que eu estou lendo, e eu estou lendo o Velho Testamento de novo, eu já estou em 2 Crônicas, estou finalizando a 2 Crônicas, eu passei a história de Davi 2 vezes. Todas as guerras de Davi, ele pergunta ao Senhor, então o que aconteceu? Quando Davi foi erguido rei, naquele momento os filisteus, vamos pegar ele. Aí ele pergunta, Senhor, eu devo ir? Aí Deus diz, vai, que eu serei contigo. Aí ele chega lá e arrebenta com eles. Aí eles se reagrupam e vêm de novo. Aí Davi, deixa comigo. Não. Ele pergunta a Deus de novo. E agora, é para eu ir? Para nessa cena, por favor, porque a maioria de nós não faz isso. Não faz isso. Uma das perguntas que eu faço quando as coisas dão erradas para uma pessoa é, você perguntou ao Senhor? Aí ela, não. Mas eu fui para a Flórida, tal, não sei o quê, voltei. Você perguntou ao Senhor, Angie? Não. Quando você entrou nesse casamento, você perguntou ao Senhor? Quando você fez isso, você perguntou ao Senhor? As pessoas vivem na presunção. Também dos pecados de presunção, guarda o teu servo. A mente da gente presume. Vou falar, é um perigo dentro de nós. Tem um perigo dentro de nós. O nosso próprio conselho. Ele tem que ser derrubado. Agora, o final do versículo diz assim, eu serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Come on, como é que a Bíblia chama isso aqui? Grande transgressão. Essa presunção do coração, essa coisa de eu achar que vai dar certo. Eu vou explorar um pouquinho mais isso aqui. Eu digo que a maioria de nós cristãos vive na presunção porque falta oração. Quando tem muita oração, eu estou lá me humilhando diante de Deus, o que tem comigo? Tem uma postura, tem uma atitude de, o tempo todo eu estou dependendo dele, o tempo todo eu estou perguntando. Quando eu não oro, eu já estou falando, eu não preciso muito disso, esse negócio de orar, entendeu? Eu falo com Deus no meu carro, eu falo, tipo assim, você justifica o pecado. Gente, o pecador é um negócio muito interessante, como o pecador racionaliza as coisas. Ele pega as coisas grandes de Deus, diminui, põe numa caixinha e põe no bolso. Esse é o pecador. Os pecados dele, ele faz a mesma coisa. Ele pega, diminui, abafa, põe, sabe aqueles vacuum de tirar ar das coisas que o pecador faz isso com os pecados dele. Ele diminui o máximo que ele pode. Nem contra, sabe?
Porque quando você ora muito, o que você passa? A depender. Você fica com esse sentimento de dependência. Você não consegue fazer uma simples decisão sem você, Espírito Santo. E aí? Espírito Santo, onde que é isso? O que é isso? O que está na minha frente? Por que você pergunta? Porque você não quer presumir. Porque você se guarda de presumir, de decidir pela cabeça. É isso, eu já entendi que é isso. Quem te falou que você já entendeu? Foi a tua cabeça que falou? Você está se estribando no teu próprio entendimento? Ou você ouviu a voz clara de Deus de falar que ia ser assim? Então, amados, realmente é uma coisa séria isso aqui. Deixa-me finalizar a minha aula com as ferramentas. Eu coloquei, no meu último ponto aqui, tá? Eu coloquei esse seguinte título aqui, ó, meu último ponto. Sem ferramentas de confronto. Sem ferramentas. Oh, Jesus, ajuda eu. Ajuda mesmo. Acho que é só escrever mais devagar que eu consigo. Sem ferramentas de confronto. Vou listar elas aqui e só passar por elas para não pregar muito aqui. Primeira, sem a palavra de Deus. Sem a Bíblia. Quando eu digo sem a Bíblia, não é totalmente sem a Bíblia. Tipo assim, eu tenho a Bíblia, mas é tão pouco que não é suficiente para ela me confrontar. Deixa eu defender algo aqui. Eu sempre defendo você ler a Bíblia, right? Você ler a Bíblia. Eu quero defender hoje, além disso, eu quero defender isso aqui. A Bíblia ler você. Ou, não posso deixar não. Eu leio a Bíblia, mas ela não me lê não. Não me lê não, porque se ela me lesse, eu não deixo ela me ler. E eu não estou falando de todos nós aqui, eu estou falando de algumas peças raras que tem na igreja. Por exemplo, tem uma irmã lá em Chelsea que ela falou para mim, que a irmã dela, essa irmã em Chelsea, ela já tem bem de idade. Ela tem uma irmã no Brasil que já leu a Bíblia assim. Se eu não estou enganado, se ela não exagerou, foi 60 vezes. Mas é uma das pessoas mais religiosas e mais duras e cabeça fechada que você possa imaginar. Então, o que acontece? Ela está lendo muito a Bíblia, mas ela não deixa a Bíblia ler ela. Você sabe que o mais importante mesmo é isso aqui, é deixar a palavra de Deus ler a gente. Right? Né? Por exemplo, você está lendo lá um texto de gratidão, aí você deixa ela te ler, você é ingrato, está confrontando você está deixando ela te ler. Mas você vai ler tipo gratidão, e daí? Não estou nem aí para mim ingratidão, eu não deixo ela me ler. Então, um dos problemas que as pessoas não saem do seu conselho é porque elas não têm ferramenta de confronto. E a primeira ferramenta de confronto é a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é pelo menos duas coisas que fala. Ela é espada, como eu já falei aqui. Se ela é espada, ela tem que cortar e ferir em algum lugar. E a pergunta é, está cortando e ferindo você? Ou você lê a Bíblia? E é sempre lindo e maravilhoso, é sempre não tem nada para falar para você, tem muito para falar para os outros, mas não tem nada para você. Que leitura de Bíblia é essa? Que não corta você. Segunda coisa, a palavra de Deus é martelo, que esmiuça a penha. Não fala para mim que você não é pedra, porque eu sou, você é, todos nós somos. Mas não quebra nada em você, quebra nos outros. Isso aqui é para o fulano. Então é incrível como o pecador pode pegar a Bíblia e não usar como arma de confronto. Mas a Bíblia é a nossa primeira arma de confronto. Segunda arma de confronto é sem oração. Lógico, sem oração. E a oração que eu estou falando aqui não é a oração do bom dia, do beijinho para Deus, igual eu falei para vocês aqui naquele dia. Jesus, ó. É a oração do quem sou eu, Senhor? A oração do Salmo 139, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim. Por que ele pergunta, vê se há em mim algum caminho mau? Porque ele sabe que é possível haver um caminho mau, do conselho dele. Irmão, se falar isso para ser pastor, ele vai dizer, eu, brother, você acha que eu? Você acha que eu posso estar andando por algum caminho mau, brother? Você está querendo dizer o quê? Você está querendo insinuar o quê? Eu falei, nada, irmão, de jeito nenhum. Eu? De jeito nenhum. Se tu não consegue ver, come on. Mas Davi, ele usa a oração não como um rito religioso para me satisfazer. Irmão, você sabe que é perigoso a pessoa ajoelhar, orar e dizer, puxa, que bênção nada, não aconteceu nada.
Foi terrível esse momento de oração. Deus não chegou nem perto de você. Você levou aquilo para você mesmo. Você orou, se satisfez e você não está usando como arma de confronto. Então, por que as pessoas não saem do conselho? Porque não tem armas de confronto. Terceira arma de confronto que o Senhor falou para mim. Líderes religiosos corajosos para me confrontar com a palavra de Deus. Bem, graças a Deus vocês têm isso. Mas, deixa eu dizer para você, eu quero colocar um versículo de Provérbios, capítulo 27, verso 6. Provérbios 27, 6. Tá? Líderes corajosos. Você tem que ter um líder que te ama, que te entende, que ouve seus problemas, mas que tem que ser honesto, que tem que ser corajoso, que tem que realmente amar você como a palavra de Deus diz, que é amar na palavra de Deus. E aqui esse versículo diz, mais fiéis são as feridas do amigo do que os beijos do inimigo. Então, assim, você sabe, tem muitos líderes que eles realmente têm medo de ficar sem as pessoas, então eles preferem beijar. Beijar aqui no sentido acariciar e não confrontar. Mas mais fiéis são as feridas do amigo. Ele não está ferindo por querer ser um feridor. Ele está ferindo porque te ama. Ele está ferindo, tipo assim, sou obrigado a te ferir, a te confrontar, a dizer que eu não posso concordar com você nessa área e disso. As pessoas não têm três coisas para tirar do seu conselho. Bíblia suficiente que lê a pessoa, oração suficiente que confronta a pessoa, líderes espirituais corajosos que confrontem essa pessoa. Só que uma quarta coisa que as pessoas não têm, que não permite elas se confrontarem é autoquestionamento. Autoquestionamento. Deixa eu dizer para você, toda pessoa verdadeiramente humilde questiona. Ela se autoquestiona, tá? Toda pessoa que é humilde, ela se autoquestiona. Senhor, será mesmo? Senhor, estou puro mesmo, Senhor. Mas porque falta isso, como é que Deus vai te demover de um conselho seu, de uma coisa, sendo que você nunca tem esse costume de se autoquestionar? Eu me autoquestiono. Eu sempre vou à presença de Deus para ser questionado por Ele. Eu venho aqui, abri todos os meus livros. Qual desses aí tem que ser apagado? Os livros que eu escrevi para mim, né? A Bíblia que eu escrevi para mim. Todos nós temos uma Bíblia. Você lê ela todo dia. Eu só não sei se você leva ela para Deus e fala, o que você acha do versículo que eu escrevi? É inspirado ou é... O que eu estou falando? Da lei que a gente cria para a gente. Estou falando do nosso sistema pessoal de crenças, da nossa nossos valores, né? Nossa teologia. Nós somos teólogos, todos nós. Nós temos a nossa própria imagem de Deus. Então, você tem que levar essa Bíblia para Deus e ele dá uma lidinha. O que você acha? Que essa versão está boa? Ou você precisa melhorar essa versão, atualizar ela um pouco mais? Porque a forma como eu te vejo é assim, a forma que eu penso é assim. Você tem que se autoquestionar. Irmão, é incrível que você quer pegar uma pessoa para ela nunca mais se questionar? Põe ela dentro da igreja. Sou crente agora. Sou salvo. Sou até pastor. Não se questiona mais, acabou. Se fosse um pecador no mundo que chegou na igreja, ainda tinha a possibilidade de se questionar. Mas como é um crente, não se questiona mais. Irmão, essas coisas faltam para que o Espírito de Deus... Eu quero dar um versículo do autoquestionamento. Um versículo do autoquestionamento. 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Paulo defende o autoquestionamento. Aliás, ele pergunta se os cristãos de Coríntios se autoquestionam. Porque se eles não se questionam, Paulo diz assim, I don't know, hein? Será que vocês estão em Cristo mesmo? Então, 2 Coríntios 13, 5, as palavras do apóstolo Paulo. Examinai-vos a vós mesmos. Ei, examinar aqui, você podia trocar a palavra e colocar provar. Porque o exame aqui é a prova. Então, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Irmão, tem crente que não faz isso, não. Eu vou checar se eu estou na fé mesmo. Não faz isso, não.
Eu já vivo na fé a vida inteira. Eu já nasci na fé, pastor. Eu vivo na fé. Então, assim, você não se auto-questiona. Mas a palavra de Deus, Paulo está dizendo, examinai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você tem tipo assim, Daniel, quero ver se tu vai passar nesse teste. Olha lá, vai lá, passa lá, mais uma ofensa de novo. Quero ver como é que tu vai ficar. E aí, tu perdoou? Como é que é? Você tem que se checar, você tem que se observar. Você reclamou de novo. Você não para de reclamar. Você, olha só, ficou com ciúme de novo. Sabe quando você se observa e você se auto-questiona? Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, make sure que você consegue fazer prova com você mesmo e checar você mesmo. Aquele texto da ceia que a gente lê, que é o de 1 Coríntios, né? Que ele diz, se nós nos examinássemos a nós mesmos, né? Não seríamos, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos homens. Mas por que a gente precisa que alguém nos confronte? Porque nós não nos confrontamos. Por que a gente precisa que alguém nos aconselhe? Porque nós não aconselhamos a nós mesmos. Fala no microfone. Algo que me trouxe a lembrança aqui, que dá os dois, a liderança corajosa e o autoquestionamento, é a história do rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, quando o sacerdote Azaria, ele vai lá e confronta o rei Uzias, que ele estava entrando lá para incensos. E aí ele confrontou, ele falou assim, isso aí não é o seu dever, porque rei Uzias já estava num nível que ele estava já se achando que ele já estava podendo fazer isso. E foram os outros corajosos, líderes corajosos lá para confrontar ele. Porque líderes corajosos confrontam outros líderes corajosos. E muita gente se abaixa só porque a pessoa é lá e eles se tornam coniventes. Isso é uma história muito comum, da covardia de líderes que estão abaixo de líderes que são poderosos demais. A situação de Natan, que ele chegou, no caso Davi naquela época, ele era o presidente da maior potência do mundo, ungido por Deus, e tu fosse seu brother, você tem pecado. Né? E aí, graças a Deus que Davi é um homem humilde que falou, é verdade, sou eu mesmo, então eu vou... Então eu queria terminar aqui falando os finalmente aqui da minha mensagem. Eu quero é preciso determinar que o conselho do Senhor prevalecerá. Vou escrever essa frase porque é uma das mais importantes aqui. Eu queria dar uma sugestão de oração, porque foi a oração que eu fiz hoje, e eu proclamei essas palavras várias e várias vezes na minha oração hoje. E a oração é essa aqui, ó. Eu determino que o conselho do Senhor prevalecerá. Tá? O conselho do Senhor. Eu falei isso em relação a Betesda, tá? Eu falei isso em relação a Betesda. Eu falei assim, Senhor, o homem não prevalecerá aqui, mas o conselho do Senhor prevalecerá. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer prevaleça, que não seja o caminho do homem na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O Espírito Santo teve uma conversa comigo sobre esse monte de gente nova que está chegando na igreja. Ele só me deu uma warning. Ele falou assim, você sabe, né? Quanto mais gente chegar, é mais gente com seus próprios conselhos, suas próprias formas, para forçar, mudar o que está aqui. E ele falou para mim, não deixe as pessoas darem forma ao que eu já formei aqui. Entendeu? Não deixe esse monte de gente que está chegando sem a revelação do que eu fiz aqui, forçar você a mudar o que eu já gerei aqui. E o que Deus estava me dizendo era só um anúncio. Quanto mais gente, mais pressão eles vão fazer. Cada pessoa nova que chega, ela chega para pressionar as coisas de acordo com ela. Ela não veio com planos de mudar. Nenhum ser humano está fazendo planos de mudar. Ele está fazendo plano assim, onde é que eu vou estabelecer o meu conselho, a minha maneira? E eu, o tempo todo, na minha liderança, eu sou confrontado de
trazer a coisa para o lugar. E aí é que tá, trazer com carinho, é trazer com, né? Porque ovelha é fácil lidar, irmão. Ovelha é fácil. Você dá um toque com amor, ela se toca. Falo para você, é um prazer lidar com ovelha. É uma alegria para mim. Eu tenho prazer de lidar com ovelha. Você conversa com ela honestamente, você dá uma oportunidade para ela entender, ela entende, ela volta para o lugar. Entendeu? Mas de vez em quando você encontra, eu não sei qual é o nome, mas não é ovelha. Eu não vou falar, mas não é ovelha. É aquele que não vem. Não, aqui vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que Deus estabeleceu. Não, então quer dizer que é do seu jeito. E vira na minha cara e fala assim, então quer dizer que é do seu jeito? Tipo assim, se não é do meu, é do seu? Eu falei, não, aqui não é do meu jeito, aqui é do jeito que o Senhor estabeleceu aqui. E do tipo assim, as pessoas, elas querem forçar as coisas do jeito delas. Então, ore para que o conselho do Senhor prevaleça na sua vida, na sua casa, em todas as situações. Que o conselho do Senhor prevaleça. Submeta a sua mente ao Senhor todos os dias, para que ela não arrume seus próprios conselhos. E uma oração que o Senhor falou para eu fazer, arrepender-se diariamente, né? Arrepender-se dos raciocínios diários. Raciocínios diários. Puxa, que incrível. A nossa mente inventando coisas, tomando decisões. Raciocínios diários da própria cabeça, né? Da própria cabeça. E o que acontece com esses raciocínios diários é que muitas vezes eles são da própria cabeça. Eles são pacto com o inimigo, tá? São pactos inconscientes com o inimigo. Deixa eu te dar um exemplo. Raciocínios diários que são pacto com o inimigo. Você está lá no seu trabalho, você ouve uma notícia que o patrão vai mandar embora. Aí a tua mente começa a fazer esses raciocínios. Aí ela fala assim, mas se eu perder esse trabalho agora, eu não vou ter tempo de pagar aquela conta, como é que eu vou pagar? Eu vou ter que arrumar um emprego. Aí você, nesses raciocínios, o inimigo vem com medo. Ele fala assim, você não vai conseguir, vai acontecer isso, tua mulher já está com problema com você, ela vai querer deixar esse casamento, teu filho não sei o quê, não vai poder pagar a faculdade. Aí ele ele monta o cenário inteiro na sua cabeça, conversa com você e você faz um pacto com ele. Qual o pacto? De que você vai temer naquela situação, de que as coisas não vão dar certo, de que não vai dar para pagar. Você fez um pacto inconsciente. Em outra parte da minha oração, eu comecei a orar sobre as alianças da ignorância. São alianças que a gente faz com o inimigo, sem saber. Aqui, ó, só no raciocínio. Chegou àquela conclusão, a conclusão que a gente deu foi o inimigo e você concordou. Você não sabe que você fez uma aliança da ignorância. Eu faço essas orações de... Deixa eu explicar como é que eu faço. Eu faço não só por mim, mas eu faço pela igreja. Às vezes eu estou andando na igreja, eu oro assim, Senhor, eu me arrependo por toda pessoa nessa igreja que fez alianças da ignorância hoje, sem saber, com o inimigo, com seus medos, com seus problemas, fez aliança da ignorância com o inimigo. Porque nesses raciocínios que Deus não fala, são raciocínios humanos, fazemos alianças sem saber com o inimigo. E teve um ponto que eu não falei, eu vou só mencionar ele. É que no nosso martelo, quando a gente toma essas decisões, muitas vezes nós limitamos Deus, outras vezes nós limitamos as pessoas, enjaulamos as pessoas, né, porque nós batemos o martelo. Não, eu não posso confiar em você, porque você não é de confiança. Então, o que você fez? Você fez um raciocínio, montou um tribunal, fez um julgamento e deu um veredicto. Então, você bateu o martelo em relação àquela pessoa, e o martelo é, eu nunca vou confiar nela. Essas coisas acontecem no inconsciente, essas coisas acontecem lá. Você se vê evitando uma pessoa, você tem que perguntar, por que eu estou evitando fulano? É porque no fundo você já decidiu, eu não confio nela, eu não posso chegar perto dela, que ela vai... Então, esses raciocínios têm que se colocar por terra. São raciocínios que se levantam dentro de nós, contra as pessoas, contra nós e contra os outros. Ou você bateu o martelo contra você e você falou, eu nunca vou prosperar na vida. Eu nunca vou. Quantas coisas a gente falou da gente, eu nunca vou. Você bateu o martelo, você precisa ir no tribunal e falou, eu vim aqui mudar o veredito que eu dei. Quem deu o veredito? Ah, foi eu mesmo. Eu vim aqui mudar o veredito que eu dei sobre mim. Que eu sou burro, tapado, que eu não presto para isso. Eu bati o... Pode falar. Fala aqui.
O senhor me fez lembrar quando o Marquinhos estava detido na imigração e ele falou assim, não tem mais jeito para mim e eu vou assinar a deportação e eu vou embora. Aí, quando ele mandou para mim, ele já tinha assinado. Aí eu fui e perguntei para ele, você assinou a deportação, você pediu, você perguntou se é isso que Deus quer? Aí ele falou assim, não, eu vou embora. Eu falei, mas você vai embora no dia que a imigração quiser que você vá e, primeiramente, no dia que Deus quiser que você vá. Aí ele falou assim, então eu assinei e corro risco de ficar aqui o tempo que eles quiserem. Aí eu peguei e falei com ele assim, pois eu vou orar a Deus, para Deus ter misericórdia da sua decisão, para Deus fazer algo, porque você vai ficar aí, querendo ou não, no tempo que Deus quiser e no tempo que a imigração quiser. Não é só você assinar e ir embora. Então, eu prefiro que você fique aí e eu tenho certeza que você vai sair. E foi o que aconteceu. Deus abriu o mar para ele e Deus fez voltar atrás. Por ele já estava no Brasil. E ele tomou a própria decisão dele, sozinho. Isso me fez lembrar desse dia que eu falei com ele. Ele tomou a decisão, mas quem estava no controle era Deus. Não adiantava, ele não ia sair naquele dia. Interessante que a gente toma decisões que vão afetar um monte de gente, a gente nem consultou elas, né? A gente nem traz elas para o tribunal. Conversa aqui porque eu estou querendo dar um juízo aqui, mas vocês podem participar. Não, não tem júri, não. Eu vou determinar, todo mundo vai... Gente, é sério isso aqui. Vamos aqui orar diante do Senhor. Quero mais uma vez agradecer. A primeira pessoa que eu quero agradecer hoje à noite é o Senhor que proveu essa palavra. O que tem provido o alimento que a gente vem comer toda quarta-feira. Quero adorar o Senhor nessa noite. Aliás, eu queria convidar você para a gente fazer essa primeira oração, agradecendo a Deus o alimento dele. Pai, obrigado. Com amor e carinho, com muito desvelo, Tu tens enviado uma palavra para nós cada semana. Tu tens nos alimentado, Tu tens nos guiado nas veredas da justiça. Eu quero celebrar a generosidade de um Deus tão grande, de um Deus tão bom. Um Deus que fala conosco. Toda semana tem uma mensagem nova, tem uma palavra nova, tem uma instrução nova. Deus, eu celebro a Tua palavra. Espírito Santo, eu celebro a revelação da Tua palavra. Espírito Santo, eu celebro a generosidade com que o Senhor tem nos ensinado. Eu celebro o fluir da revelação bíblica. Eu celebro aquilo que Tu nos tem dado. Nós nos reunimos diante da mesa, nós comemos a mesa, nós comemos um alimento tão profundo, tão forte que o Senhor tem provido para nós. Quero celebrar Tu abrires a palavra diante desta igreja. Tu tens nos alimentado durante todo o ano de 2022, Tu nos alimentaste aqui, Senhor. Em 23 nós estamos aqui novamente, em cada quarta-feira, degustando, em cada domingo, recebendo, degustando de uma palavra forte do Senhor. Obrigado por nos alimentar de uma forma tão maravilhosa. Agora nós queremos render nossos conselhos ao Senhor, porque nós reconhecemos que temos os conselhos, então nós rendemos eles agora. Ah, Senhor, especialmente aqueles que estão ocultos aos nossos olhos, especialmente aqueles que nós não sabemos que temos tomado. Olha os exemplos que nós falamos aqui, Senhor, o exemplo que a Tua serva acabou de falar. Nós queremos nos arrepender de conselhos que nós tomamos sem o conselho do Senhor, sem a ajuda do Senhor, sem a voz do Senhor, mas nós batemos o martelo. Senhor, vem agora nos ajudar, cada um na sua própria situação, a discernir, a descobrir aonde nós limitamos o Senhor, ou a nós mesmos, ou a outras pessoas. Senhor Jesus, vem nos ajudar. Se nós criamos uma realidade falsa em algum lugar, desengana o nosso coração. Tira, Senhor, o nosso coração daquilo que Laodiceia estava enganado. Senhor, mostra-nos a realidade. Guarda-nos também nessa noite dos pecados da presunção, onde a mente presume que vai ser isso, que vai ser aquilo. Guarda-nos da presunção. Sim, Senhor. Mas faz-nos como Davi, que sempre te perguntava as coisas. Ele não decidia as coisas, ele não tomava, Senhor, os conselhos consigo mesmo, mas ele conversava com o Senhor. Se era para ir, se era para ficar, se era para entrar, se era para voltar. Senhor, se nós andarmos assim, nós não teremos perdas, nós não teremos prejuízos, nós não teremos, Senhor, tantas decepções que nós temos com os nossos próprios conselhos. Pai, eu proclamo que eu me arrependo por cada irmão que está aqui, e pelos que não estão aqui, por todos nós.
por todo o conselho que nós tivemos de nós mesmos, por andar pelos caminhos do nosso próprio coração. Uma coisa que eu quero te pedir, não nos entregue aos caminhos do nosso próprio coração, não nos entregue aos desígnios da nossa própria cabeça, mas como a tua palavra diz, nos ajuda a confiar no Senhor, e não confiar no nosso próprio entendimento, mas esperar que o teu Espírito sempre vai nos trazer uma resposta. Mesmo que às vezes a resposta demora, e como Saul, nós somos tentados a, por causa da demora, tomar uma decisão. Não, Senhor, nos ajuda a permanecer até que a resposta chegue. Pai, eu abençoo os teus servos, que eles sejam guardados de decisões precipitadas, de coisas pressionadas pelo inimigo, mas que eles possam sentir paz nas decisões que o Senhor guiou e orientou. Pai, eu te agradeço pela tua palavra essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês, tá?